Boa tarde, Internauta UOL. Estamos aqui para mais um bate-papo com convidados. Meu nome é Alessandro Giannini, eu sou editor de UOL Cinema. E a gente está aqui com o Fernando Meirelles, que é o diretor do Ensaio sobre a Cegueira, que entra em cartaz hoje no Brasil. E aí, Fernando, tudo bem? Tudo bem. Como é que estamos nesse primeiro dia? Sim, expectativa, né? Não sei, esse filme aí vai me surpreender, até já me surpreendeu muito, vamos ver o que vai acontecer. Hoje é a estreia, provavelmente amanhã já vão me dar alguns números, assim, vamos ver. Beleza. É que nem um pouco de eleição, né? Você fica vendo assim, os primeiros 3 dias, como é que tá, tem essa tensão quando a gente lança um filme. Mas não chega nessa hora, você já... Bom, eu já fiz o que eu tinha que fazer. A gente fala que assim, né? Não, meu trabalho está feito e tal, mas aí você quer ver como é que foi o primeiro fim de semana, a ocupação de sala, e principalmente o segundo fim de semana. Isso que é o que define o filme. Uhum. Se cair mais que 50%, você já faz o desenho da carreira dele. Se cai pouco, você pode ter uma surpresa, enfim. Beleza. Bom, vamos começar aqui com as perguntas dos internautas, né? E vamos ver aqui. O Marcelo Azolino pergunta o seguinte: como um aspirante a diretor pode galgar uma carreira cinematográfica como a sua? Quais fatores te encaminharam para o seu sucesso? Eu nunca pensei em carreira, na verdade. Eu fui sempre fazendo as coisas que eu gostava. Então comecei fazendo uns videozinhos experimentais que coloquei no festival, ganhei uns prêmiozinhos, daí as pessoas foram me convidando e aonde eu entrava porque eu queria fazer. E aí ficava bem feito o que você quer fazer. E uma coisa foi puxando a outra. Então eu nunca planejei carreira, nunca pensei como eu vou chegar lá. As oportunidades foram aparecendo, eu fui entrando e sempre no que me motivava. Fazer o que gosta é o truque. Esse é que é o grande barato da história, né? Muito bem. Vamos ver aqui. A Carola te pergunta sobre o blog que você manteve durante as filmagens. E a gente chegou a falar sobre isso, né, numa entrevista anterior. Você contou que foi uma sugestão do Pablo, né, do Pablo Vilaça, tal, para manter lá as informações quentes. E que no meio do processo você meio que... Conta um pouco essa história, como é que foi, porque é curiosa ela. Então, na verdade, o site Cinema em Cena, do Pablo Vilaça, fazendo propaganda dele aqui no UOL, me convidou para fazer um blog do Jardineiro Fiel. Eu nunca tinha pensado nisso e eu comecei a fazer. E gostei muito de ir escrevendo o que estava acontecendo enquanto eu fazia o filme. Aí, nesse filme aqui, eu resolvi fazer a mesma coisa. Aí, sem o site do Pablo, e comecei a escrever, mas sem nenhum compromisso com nada. Punha no site da O2 Filmes, minha produtora, e fui escrevendo, e durante todo o processo, pensando sempre que quem poderia estar lendo fossem estudantes de cinema. Até que chegou uma hora, acho que foi no 15º, 16º, eu comecei a ver que o texto estava sendo traduzido em francês, em inglês, começou a se espalhar pelo mundo. Aí eu fiquei com medo e parei. E parou assim? Quando que você parou? Parei um dia que acho que eu recebi pergunta de jornalista dos Estados Unidos, apoiado no blog. Eu falei, como é que você sabe? O cara me explicou, porque eu estou acompanhando o seu blog. Aí parei imediatamente. Falei, opa, não sabia que era tão grande. E você sabe que o Pedro Almodóvar tem, né, uma coisa de um blog que ele alimenta assim regularmente, com foto e tal. Ele faz um negócio assim, absolutamente... E também é muito traduzido. Agora, é uma coisa que você acha que te expõe muito? É isso? Porque a ideia era fazer uma... Enfim, para mim ajuda eu ficar escrevendo porque eu penso. E aí eu penso no que eu tenho medo, no que né, os conflitos que tem. Achei que era uma coisa interessante para estudante. Uhum. Mas se vai para um público muito grande, vira mesmo uma exposição, né, pública, assim. Vale a pena. E não era a intenção. Nem sei, mas eu, enfim, fiquei meio envergonhado e parei. Beleza, aqui tem 2 perguntas, uma em seguida da outra, não sei, Minguita, que pergunta o seguinte, sobre o Saramago, né? Ela fala que, ela primeiro pergunta como é que foram as negociações, que tem aquela história de que você já tinha, né, chegado a negociar, não deu certo, aí depois o NIF, que é o produtor canadense, voltou atrás. Queria que você falasse um pouquinho melhor disso. E ela pergunta também o seguinte: José Saramago considerava Ensaio sobre a Cegueira infilmável, mas você aceitou o desafio e o levou às telas
com a aval da crítica e do próprio Saramago. Quando teremos a obra de Érico Veríssimo, sua versão de Grande Sertão Veredas nas telas? Não sabia que... Do Guimarães Rosa. Então, o processo desse filme, de fato eu li o livro em 97, tentei comprar os direitos, mas o Saramago recusou, assim, não teve nem conversa, não chegou nem em negociação. Falou não e pronto. E outras pessoas tentaram comprar, ele sempre recusou. E aí esse produtor canadense também foi recusado, mas ele foi até as Ilhas Canárias, onde mora o Saramago, passou lá 3 dias e não sei como convenceu o Saramago de vender os direitos. Eles desenvolveram a história e, por pura coincidência, achou que eu seria um diretor que poderia fazer a história. Não conhecia ele. E me telefonou para saber se eu conhecia Saramago, se eu conhecia o livro. Enfim, aí veio para São Paulo e estamos lançando o filme hoje. Foi uma coincidência, assim. E em relação ao Guimarães Rosa fazer o Grande Sertões Veredas, na verdade eu tenho um tratamento do roteiro desse filme que me foi dado pelo Jorge Walter Dust, que era um roteirista de televisão, super conhecido para a garotada que não conhece. Também, né? Escrevia novela, filmes e tal. E ele fez uma minissérie para a Globo, que era o Grande Sertões Veredas, Grande Sertão Veredas, e que acho que é a melhor coisa que a televisão brasileira já produziu, dirigida pelo Walter Avancini. E na época eu encontrei ele, eu era moleque, tinha, sei lá, 25, 26 anos, e ele me deu uma sinopse para o filme. Está guardado, eu ainda não tenho coragem de ousar essa história. Por quê? Porque você acha que é preciso... A história, Guimarães Rosa, acho que é o maior escritor da língua portuguesa, enfim, isso para mim é enfim, precisa ter muita coragem, estofo para conseguir adaptar. E maturidade também? E maturidade, então vou esperar mais uns 10 anos. Nana fala pergunta sobre o assunto do momento, né? Que a pergunta é o seguinte: você mudou o filme depois que o Saramago assistiu. Quais as principais mudanças? E o Marcelo Azzolino, já vou emendar uma na outra, também pergunta sobre a incursão de diretores brasileiros no mercado cinematográfico do exterior. Então ele fala ele cita o Valtinho, né? O Walter Salles, com o Água Negra, e agora o Vicente Amorim, que dirigiu o Legolas lá na Alemanha. Não, o Good, o filme Good, né? Não foi na Alemanha que ele filmou? Eu não sei se foi na Alemanha. Acho que foi na Alemanha, a história é do inglês, mas ele filmou na Alemanha. Bom, o filme é esse, é o Good. Então, a primeira pergunta era das mudanças. Pois é, eu apresentei o filme em Cannes, e nessa versão do filme o personagem do Danny Glover fazia umas considerações sobre o que estava acontecendo. Na verdade eram textos do próprio livro, que eu dei uma trabalhada e coloquei na boca do Danny Glover, como uma narração em off, assim, né? Que você não via ele falando, mas você ouvia. E aí quando eu assisti o filme em Cannes, que por incrível que pareça foi a primeira vez que eu assisti o filme, você acredita, com a plateia, o filme pronto, que não deu tempo, eu assisti e achei que aquela narração estava conduzindo muito o espectador, e o livro é um livro tão aberto, e eu estava perdendo essa característica de abertura, assim, com essa narração. Apresentei o filme para o Saramago e foi a única pergunta que fiz para ele: você acha que eu devo manter ou tirar essa narração? Porque eu estava com muita dúvida. E ele assistiu e falou: não mexe em nada, Fernando, está ótimo, o filme é assim. Mas aí eu ia remixar, voltei para o Brasil para remixar e comecei a testar com e sem narração, porque eu tinha... E acabei gostando do filme sem narração e foi sem narração. Agora eu preciso contar para ele que eu mexi. Ainda não tive coragem. Talvez ele esteja vendo esteja na wall e tu vai ficar sabendo. Certo. E com relação à incursão dos diretores brasileiros no mercado cinematográfico do exterior, assim, que é uma coisa que a gente realmente vê cada vez mais, né? Assim. Os diretores internacionais. O Brasil está se abrindo, o mercado internacional está se abrindo para o Brasil se abrindo para o mercado internacional, não só com diretores, tem fotógrafos indo filmar fora, o Ricardo de la Rosa está fazendo um filme fora do Brasil, o Adriano Goldman acabou de rodar no Caribe, o César Chalone é convidado constantemente, enfim. Está começando a ter um trânsito grande de maestros, fotógrafos, E diretores também. Eu acho que os que estão na bica aí de carreira internacional, fora eu e o Walter, que estão fazendo filmes internacionais, o Amorim, o Andrucha,
está com um projeto para filmar nos Estados Unidos. O Heitor Dália tem um acerto com a Universal, deve fazer um filme no Caribe, no Haiti também, o ano que vem ou no filme outro. De guerra dele. E tem um interesse realmente de produtores por diretores brasileiros. O Cal Hamburger está fazendo um filme no Brasil que é para mercado internacional. O Xingu, que vai ser rodado no ano que vem, mas é para mercado internacional. A Universal que vai produzir, já pensando numa distribuição mundial. Coprodução do O2? Coprodução do O2, Então, parece que nosso cinema está se abrindo para o mundo finalmente. E você acha isso produtivo? Eu acho ótimo. O cinema, não existe mais cinema nacional fechado. O cinema é uma coisa muito, muito internacionalizada. Até do ponto de vista de produção, eu acho que tirando, não sei, Nigéria, Índia, acho que esses dois países conseguem pagar filmes com o próprio mercado. Fora isso, não existe. O filme só se paga se tiver outros mercados também. Eu acho que é uma linguagem internacional. Um filme é compreendido mais que literatura, mais que qualquer outra linguagem. É uma linguagem que conecta o mundo mesmo. Eu acho muito bacana que tem esse trânsito. E emendando nessa sua resposta, assim, o Johnny, ele pergunta o seguinte. Olá, Fernando. Quais as vantagens e desvantagens quanto a coproduções entre diferentes países? Porque é uma coisa que está começando a acontecer mesmo, principalmente no mercado americano. As majors elas começaram na Ásia, né, e agora estão espalhando esse sistema, né, de coprodução. Às vezes aqui usando o artigo 3º e tal. E isso está cada vez maior no mundo inteiro, né? Assim, tipo, é isso que eu estou dizendo. O cinema está virando uma rede mundial. E não só através das majors. Esse filme, O Ensaio sobre a Cegueira, ele é uma produção independente. É um dinheiro canadense, um dinheiro japonês e um dinheiro brasileiro. Depois a gente vendeu os direitos para a Miramax, mas eles não estavam envolvidos. A gente fez um outro filme que era uma coprodução internacional também, lançado esse ano, que é o Banheiro do Papa, do Sérgio Chalone. Dinheiro espanhol, francês, brasileiro e uruguaio. Os Gulanes fizeram um filme, uma coprodução italiana, um coreano, apoiaram um coreano filmado aqui, enfim. Então, mesmo com majors ou sem majors, o cinema fazer coproduções internacionais é uma grande saída para viabilizar projetos. Como é que foi a Minguita, de novo, que eu não sei se é ele ou ela? Como foi a emoção de assistir ao Ensaio sobre a Cegueira ao lado do grande mestre José Saramago? Estou querendo saber das suas emoções. Se eu tivesse que listar as piores experiências da minha vida, assim, de 1 a 10, 1 sendo a máxima, talvez tenha sido a terceira pior. Porque a projeção que a gente mostrou para o Saramago, o filme, era um cinema imenso em Lisboa, muito antigo, com aqueles projetores que projetam publicidade. Sim. Então tem aquela tela imensa e foi projetado o filme só no meinho da tela, uma imagem lavada, as imagens escuras desapareciam, as imagens claras também não apareciam. O som, que é ótimo do filme, 5.1, levou 5 semanas para ser mixado, era em 2 caixinhas vagabundas, assim, de passar publicidade. Enfim, foi a experiência mais terrível da minha vida. Fiquei com vergonha. Chegou um ponto do filme que eu comecei a mexer na cadeira, falei, não, eu vou parar, não dá para continuar. Mas aí, em respeito ao Saramago, eu fui até o fim, mas foi terrível. Essa parte você nunca tinha contado desse jeito. Foi terrível, cara. Bom, Pink pergunta, ela na verdade lembra uma coisa e emenda a pergunta em seguida. Fala o seguinte: Fernando, há bastante tempo, na época do Cidade de Deus, fui numa exibição do filme com debate com você. Na época perguntei por que o Brasil não fazia filmes mais divertidos e sem necessariamente a mensagem social. Na época você disse que o país se via muito na novela, que a classe média era retratada diariamente nisso. Então acabava não tendo público nos cinemas. Você ainda pensa assim? Olha, não sei se não tem público por causa disso, mas que de fato a novela é um pouco a crônica da classe média brasileira, não tem dúvida. E que também, de fato, se a gente olhar os públicos de grande, os filmes de grande público no Brasil, quase todos são filmes que espelham um pouco a realidade brasileira e não filmes que falam, comédias românticas e tal.
né? Quais são os grandes filmes de público brasileiro, né? Os Dois Filhos de Francisco, Carandiru, Cidade de Deus, os filmes do Guel Arraes, né? Que são histórias de cordel enfim. Tem algum filme de classe média que está entre os 10 primeiros? Porque isso essa história a gente realmente vê na televisão. Ou vai ver que não apareceu ainda um diretor que conte essas histórias de uma maneira diferente, brilhante, com atores que nos surpreendam. Não sei. Beleza. Nossa Senhora, esse daqui, o Rodrigo faz Uma preleção, mano. uma preleção. O Fernando, meu nome é Rodrigo, sou presidente da Associação Mídia Acessível, que solicitou uma audiodescrição do seu filme. Fizemos recentemente a descrição do filme O Signo da Cidade. Lembro da Bruna Lombardi comentar que você foi a primeira pessoa a ver o filme dela. Um amigo meu que viu o filme disse o mesmo a respeito do seu, quanto a essa coisa do filme permanecer com você. Ele disse que depois do filme as ideias começaram a fervilhar na cabeça dele. Ainda não ouvi porque estamos esperando a vinda do filme e pretendemos assisti-lo de olhos vendados. Você já teve o depoimento de algum cego que tenha acompanhado o filme? Então, no Canadá, quando a gente estava filmando, tem uma associação lá que eles não legendam, né? Eles fazem um audiofilme, eles fazem uma transposição para cego. Que é o que ele exatamente, no que ele trabalha. Inclusive o roteirista desse filme, Don McKellar, ele já fez já fez isso. E ele vai fazer em inglês a transposição desse nosso filme aqui. A gente teve uma oferta de uma instituição que faz isso também, em Belo Horizonte, provavelmente você deve conhecer, de fazer isso nesse filme. Pra falar a verdade, eu fiquei tão envolvido em lançamento que eu não sei em que pé está. Mas nossa ideia é fazer uma versão de ensaio sobre a cegueira para cego. É um pouco mais difícil fazer em português, porque quando você faz em inglês, a voz narra o que está acontecendo e os diálogos são a voz dos atores. Em português é difícil, porque você vai narrar o que está acontecendo e aí você tem que traduzir a voz dos atores, né, que é em inglês. Então eu tenho dúvida se vai funcionar tão bem. Eu acho que audiofilmes na língua local funciona melhor. Cocota. Fernando, boa tarde. Gostaria de saber por que você mudou o filme, mesmo depois da aprovação do Saramago. Fiquei sem entender. Quero ver aquela versão também. Eu faço minhas as palavras dela, porque eu fiquei muito curioso para ver a versão que passou em Cannes. E aí eu emendo também ao Marcelo Azzolino, que fala o seguinte. Ele pergunta, né, indaga se houve pressões por parte do estúdio que está lançando Blindness para que você alterasse algo nesse projeto ambicioso. Ou a versão que o Brasil assiste é 100% como você visualizou. Isso eu respondo para ele. Ele tem, segundo ele me disse, Marcelo, ele tem nos contratos o famoso corte final, que até algum tempo atrás eu achava que isso era ficção, mas é verdade. E como eu disse antes também, a gente não tem nenhum estúdio. Nós temos um distribuidor, a Miramax, mas eles não pagaram o filme, eles não são donos do filme, eles só vão pôr os filmes no cinema. Então eles não têm nenhuma interferência, nenhuma ascensão sobre o filme. E, na verdade, eu mudei, porque eu nem ia mudar quando eu saí de Lisboa. Eu ia, sim, remixar o filme, refazer a cor, eu tinha pensado numa outra, voltar uma ceninha que eu tinha tirado do início, já que eu ia abrir o filme. Mas esse negócio de filme é um pouco que nem reforma de casa, sabe? Quando você vai fazer assim, só vou trocar o piso do banheiro, mas já que eu vou fazer, acho que eu vou trocar a pia, podia quebrar essa parede e fazer, e você vai indo. E foi exatamente esse efeito reforma de casa que aconteceu. Eu comecei a mexer no filme, aí remixei, aí a gente falei, eu posso testar, e se eu testar isso aqui sem voz? E se eu puser? E aí fui indo, e acabei dando uma mexidinha no filme, nessa versão final. Mas, para falar a verdade, eu estou feliz, assim, não me arrependo. Eu acho que a edição tem um pouco disso. Quanto mais você vai trabalhando, ele só melhora. Você dá um tempo, depois você assiste, você vê coisas que você não via antes. Mas qual então, é o acho que limite mudou. O limite é a hora que o filme tem que entrar no cinema, né? O distribuidor fala, companheiro, eu preciso da cópia aqui na quarta-feira. Aí você tem que parar na segunda, porque senão a cópia não chega. Aí acabou, não tem mais tempo, acabou o filme. LC Rocha pergunta, você disse uma frase hoje na Folha que achei interessantíssima.
Você faz filme para público, não para crítico. Sou escritor e penso mesmo. Você não acha que a esfera intelectual, especialmente a crítica, se destacou do público em geral? Isso é uma questão... Eu acho que tem críticas e críticas. Tem críticos que conseguem ter fazer uma apreciação do filme e ao mesmo tempo dialogar com o leitor. E tem críticos que são famosos por ser totalmente descolados do leitor e não estão nem se importando. Por exemplo, o clássico no Brasil, sem nenhuma, é o Inácio Araújo. Tem uma piada entre os colegas que, assim, se o Inácio Araújo dá ótimo para um filme, 4 estrelas, o cara perguntou onde eu errei. Porque ele é um cara muito consistente, assim. Se ele gosta, o público não gosta, e se ele não gosta, o filme vai ser um sucesso. Ele tem um cara muito constante, muito consistente. Então, mas, enfim, cada caso é um caso, né? Não dá pra gente generalizar. Muito bem. Fernando, como você decidiu? Porque eu tô dando risada, gente. Eu vou explicar por que eu tô dando risada. Porque eu nunca vi você citar crítico, né? É a primeira vez que você está citando um crítico. E eu estou me perguntando por quê. Não, é que, enfim. Não eu cito. Eu sempre, por exemplo, o Merten é um cara que eu. Enfim. É um crítico que eu acho muito bacana. Na verdade, eu assino o Estado de São Paulo e leio o Merten. Então, talvez até pelo meu hábito de ler o Merten. Mas eu acho ele muito interessante como crítico, porque ele avalia o filme, ele não julga o filme. Ele avalia, ele tenta expor a intenção do diretor naquilo e quais instrumentos que o diretor tentou usar para aquilo e o que foi mais eficaz, o que funcionou, o que não... Eu acho muito esclarecedor. Não tem um julgamento do filme, não é, né, a mãozinha para cima ou para baixo. Isso eu acho muito bacana. Beleza. Fernando, Merten que faz aniversário hoje. Merten faz aniversário, então parabéns. Fernando, como você decidiu para que a Juliana fizesse a protagonista do filme? Algo em especial? A Juliane Moura, ela está falando da Juliana, eu suponho que seja a Juliane Moura aqui. Como é que você decidiu por ela, né? Então acho que todo mundo tem na vida a sua listinha dos, né, os 5 atores favoritos, as 5 atrizes favoritas. E a Juliana, eu acho que há muitos anos está nas minhas 5 melhores atrizes, assim, na minha cabeça, né, como fã. E esse filme eu achei que era finalmente uma oportunidade. Eu precisava de uma atriz mais ou menos da idade dela, visualmente tudo funcionava. Eu falei, gente, talvez seja um sonho, mas não custa arriscar. E mandei o roteiro para ela. Foi a primeira atriz para quem... A gente chegou até a pensar em fazer o filme em português, teve esse momento aí. Quando falamos, não, tem que ser uma atriz que fala inglês, então, ela foi a primeira atriz que eu pensei. E eu tive sorte de mandar o roteiro e 3 dias depois ela me ligou em casa. Foi um choque, né? Recebeu um telefonema e imediatamente ela falou, adorei, quero fazer o projeto. Foi uma alegria, eu não me contive. Assim, e não passou por agente, essas coisas? Foi direto? Não, na verdade assim, a gente manda através do agente. Mas aí ela, em vez de voltar através do agente, ela ligou na minha casa. Eu estava jantando. Um dia, minha mulher atendeu o telefone e com a maior naturalidade falou, a Juliane Moura quer falar com você. Quase capotei e, enfim, a hora que ela falou que ela queria fazer o filme, pulo de alegria, disfarçando, né, tentando parecer, que ótimo, que então estamos no projeto. Muito bem. Tem o internauta Boa Tarde, pergunta se o filme retrata exatamente o livro ou se há adaptações. E aí, o Cebial também pergunta a respeito disso. Ele diz, um dos comentários sobre o filme foi que você supostamente deu muita importância às cenas escatológicas. Provavelmente ele está falando da cena daquela cena que você deu uma diminuída, a cena do estupro coletivo. Será? O que acabou gerando críticas negativas. Você concorda com isso? Então, uma coisa é de que maneira, qual o recorte que você deu para o livro, né? E a questão da cena do estupro coletivo ali. Então, isso foi uma grande questão para mim, porque o livro tem uma história muito pesada. Eu conheço muitas pessoas que fecharam o livro no meio porque não aguentaram ir até o fim. E eu me perguntei muitas vezes até onde eu deveria ir com a degradação. Será que eu preciso realmente mostrar, né, quanto cocô eu preciso mostrar
para dizer que esse lugar é muito sujo. Enfim, primeiro acho que eu fui um pouco longe demais, assisti o filme, achei que ele estava desbalanceado, outras pessoas assistiram, fiz testes de público e senti que a mão estava pesada. Aí eu tirei um pouco o peso da mão e eu tinha todas as imagens, enfim, eu tenho as cenas, eu poderia, é realmente que nem um tempero. Eu punha um pouquinho mais, falava, não, passou do ponto, tirava um pouquinho, não, agora está muito leve. Eu fui temperando como se tempera uma picanha mesmo. E acho que, para o meu gosto, chegou no ponto. Mas, evidentemente, tem pessoas que gostam mais salgado e pessoas que gostam com menos sal. Então, nunca vai dar para agradar a todos. Evandro Pereira diz o seguinte: Oi, Fernando. No processo de estudo do filme, você fez pessoalmente alguma experiência sensorial sobre a cegueira? Vendou os olhos e fez rotinas como se fosse cego para aprimorar sua direção? Ele te manda um grande abraço e saudades dos nossos tempos. O Evandro é produtor, trabalhamos junto um tempão. E a gente fez, Evandro, um monte de oficinas, várias sessões de uma oficina de atores para cegos, assim. A gente vendava as pessoas, eu inclusive fiz isso, e ficava 4, 5 horas com venda, andando pela rua, experimentando cheiro, ouvindo música. A gente era submetido a uma espécie de uma tortura, com os olhos vendados, assim. Isso, a gente começou a fazer isso para os extras, para os figurantes do filme, depois a equipe inteira fez, depois eu pedi para o elenco principal passar por essas sessões também. E foi muito bom, porque a gente aprende muito sobre a experiência de não enxergar e como sua audição é realçada, como o olfato e como seu pensamento vira para dentro de você imediatamente, na hora que você perde o estímulo externo, né, o seu pensamento vai para dentro, você sente cada sentimento seu. Todas as experiências parecem mais profundas quando você está sem a visão. Como se a visão gastasse a memória RAM disponível e você não vive todas as outras experiências tão intensamente. Eu recomendo, inclusive, todos os internautas que estão ouvindo, um domingão que estiver tranquilo, acorda de manhã, põe uma venda e fica até 3 da tarde, almoça, faz tudo com a venda. É realmente uma experiência sensacional, vale a pena. Até o tédio que a gente sente, às vezes, porque não tem o que fazer, é muito legal, vale mesmo. E você passou por essa experiência? Fiz isso. O Marcelo Azolino, de novo, pergunta o seguinte: Fernando, você tem optado por transpor a linguagem literária para o cinema em seus trabalhos. Está falando isso por causa de Cidade de Deus e agora, né, o Céu sobre a Cegueira. E o filme também, O Jardineiro. Você tem planos para lançar um filme dirigido e roteirizado por você, como fez em Domésticas? Sim, um roteiro original, que é o Intolerância, na verdade, seria a questão também, já incluindo aí na pergunta dele. Não, eu tenho, claro, espero poder fazer roteiros, histórias originais no futuro. Não tem assim se tem uma história boa que eu li num livro, não tem nenhum problema em adaptar. Mas claro que vou fazer histórias originais em algum momento da minha vida. E agora eu não sei se eu vou chegar em algum dia a escrever o meu próprio roteiro. Isso eu acho que talvez seja até um problema do cinema brasileiro. O diretor acha que é roteirista também. Não é, cara. Para se escrever um roteiro tem uma técnica, o diretor pode ter uma ideia do filme, pode ter uma visão, mas o roteiro é para roteirista. Quer dizer, é como se eu fosse construir minha casa. Eu sei como é que eu gosto. Não, no caso eu sou arquiteto. Mas uma pessoa que não é arquiteto, você sabe o que você gosta, você sabe casas que você acha bonito. Mas daí é fazer um projeto, cara. Ou a defesa, né? Você vai se defender numa corte. Você sabe os argumentos, mas você precisa de um advogado. Eu acho que eu não ousaria escrever um roteiro. Eu posso dar todas as ideias, mas eu chamo um roteirista. E com relação à Intolerância, vai sair da gaveta, não? Então, e tem esse outro projeto que eu fiz com o Braulio Mantovani, a gente passou quase 2 anos escrevendo. Eu dando palpite, mas só ele escrevendo. E daí eu desisti de fazer, porque é um filme rodado em 5 continentes, teria que viajar tanto, que só de pensar horas e horas no aeroporto me deu um desânimo. Mas quem sabe um dia eu volte a eles. A Dani Rocha pergunta o seguinte: como você compõe a sua equipe? Numa coprodução você tem liberdade de escolha da equipe? Sim, o diretor que escolhe a equipe. E no meu caso, principalmente a equipe criativa, né? Fotógrafo, montador, músico,
roteirista, se o roteiro já não estiver pronto, isso aí é o diretor que... Depois a equipe de produção, né? Quem é platô, quem é... Isso, evidentemente, o diretor pode pedir para ter uma pessoa que tem mais afinidade ou menos, mas aí a produção se encarrega. Mas a equipe de criação, definitivamente, é uma das atribuições do diretor. Marcelo Azzolino, de novo. Fernando, qual o critério que você usa para escalar suas atrizes? E qual a sensação, isso você já falou um pouco, mas ele tem a segunda parte da pergunta interessante. Qual a sensação de ver uma escolha sua ser reconhecida pela academia, como foi o caso do excelente Rachel Weisz e sua belíssima personagem Tessa Quayle? É uma belíssima personagem bela, por sinal, né? Na verdade, o critério é como seria o seu critério, na verdade. Né? Atrizes que você admira, que te dizem alguma coisa, que você assiste os filmes e fala, nossa, embarquei nesse personagem, ou me interessei por essa... Então, no fundo, não é muito diferente de um fã, né? Que escolhe as atrizes que você gosta. E claro que fiquei muito feliz pelo prêmio da Academia da Rachel. Eu não tinha ido na entrega, né? O filme tinha sido nomeado, mas eu acabei não indo. Também por preguiça de aeroporto. Tem esse problema com o aeroporto. Você tem problema com o aeroporto ou com o avião? Todo o processo até você chegar lá e tal. Certo. E mesmo assim eu viajo pra caramba, né? Mas enfim, eu não fui naquela entrega do Oscar, mas assim que a Rachel saiu do palco lá, eu liguei pra ela, custou um pouquinho, mas falei, enfim, comemoramos muito. Que legal. A Pri pergunta o seguinte, como foram feitas as escolhas das locações? Provavelmente está falando isso por causa da Uruguai, São Paulo, né, Canadá. Vocês fizeram pesquisas? Quanto tempo antes de iniciar as filmagens? Como é que é o processo de escolha das locações, em suma? Então, locação em geral, acho que o padrão é começar 3 meses, às vezes, dependendo do filme, 4 meses antes de começar de filmar, porque pode ter problemas muito complicados de autorização, de logística, de custo, né? Dependendo, às vezes, onde você acha a locação, isso implica em custo. Então, numa produção, é o primeiro estágio, costuma ser locação. Para mim, é antes ainda. Como é muito importante, para mim, não sei até se é por eu ser arquiteto, é muito importante a locação, aonde eu vou filmar, até para eu entender o filme, para ver como é que eu vou fotografar e tal. Se eu puder, assim, estar com o roteiro pronto e começar a ver a locação 1 ano antes, é o que eu faço. E em Cidade de Deus aconteceu isso. No Jardineiro Fiel também. A hora que eu topei fazer o filme, eu lembro, foi em dezembro, foi antes do Natal. Eu falei pro cara, ok, vou fazer o filme, passou o Natal, passou o Réveillon, eu fui para a África olhar o lugar, para ver como é que... para conseguir começar a ver o filme. A gente foi para a África em janeiro, olhei um monte de lugares e tal, voltei para o Brasil e só fomos filmar em final de maio, começo de junho. Mas para mim é muito importante saber onde eu vou filmar. A Presuntela pergunta o seguinte, o que foi mais tocante para você? Ter Julianne Moore no filme ou presenciar a emoção de ver o José Saramago assistindo o filme? Essa pergunta é impossível. São duas emoções distintas, né? Eu acho que eu sou grato pelas duas, assim, mas eu não consigo hierarquizar. Presuntela. Aliás, você é a primeira presuntela que eu conheço. Sim, não, é verdade. Você conhece? Nenhuma. Roxane pergunta o seguinte, sei que você está falando desse filme, mas também sei que o cinema demora. Existe algum projeto futuro já? Falando nisso, comente um pouco do novo projeto. Sonho e Fúria. Isso. Que estreia na Globo em breve. Quero saber mais sobre ele. Que é o projeto para televisão, né? Então, nesse momento, já estamos rodando uma minissérie para a Globo, chamada Sonho e Fúria, que entra no ar em fevereiro. É sobre uma companhia de teatro que está montando Shakespeare, Hamlet, depois Romeu e Julieta e depois Macbeth. E com André Beltrão, Felipe Camargo, Rodrigo Santoro, Pedro Paulo Rangel, Paulo Betti, é um ótimo elenco. Já rodamos 6 episódios, faltam mais 6 agora. Eu fiz a adaptação de um texto canadense, estou fazendo direção geral e dirigindo 3 episódios. Amanhã estou ensaiando, sabadão eu vou estar ensaiando com o elenco que está entrando, com a Débora Falabella, que está chegando. E entra no ar em fevereiro.
O que mais? É isso. E é uma comédia dramática. Muito bom texto. A gente está adorando, está ficando bonito para caramba. E é a primeira minissérie que a Globo contrata independentemente. Nós não estamos fazendo na Globo, estamos fazendo na minha produtora em São Paulo e vamos entregar prontinho com os créditos, só pôr no ar. Que é uma coisa rara na Globo. Ah, é? Primeira vez que eles estão comprando uma minissérie. Já compraram séries, né? Cidade dos Homens e Antônia, a gente está produzindo há 6 anos para eles. Mas assim, uma minissérie, um pacotão desse tamanho, é a primeira vez. É a primeira vez e isso é um teste, uma estratégia? O que você acha que é? Eles estão, acho que, começando a perceber que produção independente é uma belíssima saída para a emissora, porque reduz o custo, diminui o custo deles, você pode ter mais opções de fornecedores, né, porque não é um contratado fixo, então você consegue arejar mais sua produção. Acho que eles estão testando agora mais seriamente essa ideia. E a O2 é a única com quem eles fizeram isso até agora? Não, a Regina Casé, todos os programas que ela faz através da produtora dela. O Jorge Furtado faz sempre uns projetos também através da produtora dele, no Rio Grande do Sul. Mas são essas 3 produtoras. Eles querem abrir o leque. Felipe pergunta, Fernando, no contexto artístico, no que Blindness se difere das obras Jardineiro, Fiel e Cidade de Deus? Eu acho que ele está querendo uma análise mais estética do... Estética ou de conteúdo? As duas coisas. Eu acho. Na minha cabeça, tanto Cidade de Deus como O Jardineiro são filmes que têm um pé no documentário. Eles são baseados em realidades que eu entro no Google e posso pesquisar. Então, qualquer problema com o roteiro, eu posso, né, ir no lugar onde a história acontece e conversar com as pessoas. Eu tenho uma referência muito, muito clara do que eu estou fazendo. Eu estou só transpondo uma realidade para a tela. E o ensaio não é nada disso, é uma fábula, né? É uma metáfora. Nada existe. É um filme que é uma história totalmente inventada de uma doença que não existe, personagens que não têm nome, numa cidade que é genérica. O que faz o filme ficar muito mais difícil, porque é mais difícil você se relacionar com uma história que você não tem nenhuma referência, né? O máximo que tem é que tem uma hora que começam a entrar atores que você já viu a cara deles. Aí você tem alguma troca. Fora isso, é muito mais abstrato, muito mais... Isso, para mim, foi a maior dificuldade desse projeto. E eu acho que é a grande diferença entre ele e os outros filmes que eu fiz. Ele é mais formal também. Formal em que sentido? Os outros foram filmados um pouco mais com câmera na mão, solta. Cada enquadramento é composto. É descomposto, né? Mas é descomposto intencionalmente. Você vai lá e faz um enquadramento torto, planejadamente torto, assim. 5 minutos para achar aquele enquadramento errado. Tudo é muito, muito planejado, assim. O Guilherme faz uma pergunta interessante, que aí diz muito, você vai dizer muito a respeito da tua relação com o Charlone. Como é a sua interferência na fotografia do filme e como você passa a sua visão para o diretor de fotografia? A gente, antes de começar a filmar, em geral, 15 dias antes de entrar no set, ou mais, na verdade, 1 mês antes, a gente tira, e fizemos isso já 3 vezes, 10 ou 12 dias para ler o roteiro junto. Então eu desmarco qualquer compromisso, ele desmarca qualquer compromisso, a gente fica das 9 da manhã às 6 da tarde, indo cena por cena para decidir como é que vamos fazer essa cena, como que é bom, isso aqui é geral, fechado, qual que pode ser o charme da cena. Às vezes a gente levanta, vai até a locação, olha onde vai filmar, volta. É um trabalho muito meticuloso, a gente vai cena por cena, ele faz as anotações dele. Né? Nessa cena aqui, vamos fazer com o Steadicam, ele já põe lá, pedir Steadicam nesse dia e tal. E eu faço as minhas também. E é um planejamento de 2 semanas e tal. Depois disso planejado, aí a gente passa mais um tempo indo em cada locação para ver se aquilo que a gente pensou vai funcionar. E aí roda. O Charlone é um cara com quem você formou uma parceria, né, na verdade. O César foi a pessoa que me ensinou a fazer cinema. A primeira vez que eu vi uma câmera de cinema na minha frente, ele era o fotógrafo. Então ele falou, olha, isso aqui você põe um chassi, isso aqui é uma lente, encaixa assim. Ele foi meu professor. E não só da coisa técnica, mas o meu gosto de fotografia, a maneira que eu filmo, é 100% ensinada pelo César. Assim. É mestre. Luiz Soares pergunta o seguinte, todos os filmes que o Fernando Meirelles acaba dirigindo têm um fundo muito politizado, uma visão politizada. A gente pode esperar o mesmo de Ensaio sobre a Cegueira?
Pode? Eu acho que tem gente que vê esse filme como um drama político, assim, que, né, sobre liderança, né? Tem um líder que é mais ético, um líder que é mais agressivo, mas que provém comida enfim, um melhor bem-estar para o seu povo. Tem já vi essas leituras, assim. Também sobre a sociedade aprendendo a viver né, em comum, que é uma coisa... Tem essa entrada, mas também eu acho que é um drama filosófico, tem muitos dilemas morais, é um drama psicológico também. Se você só pensar na história dos personagens, na relação dos casais, também é uma história interessante, assim, de reencontro de casal aprendendo a um enxergar e aceitar o outro. Isso que é a coisa mais bacana nessa história. Ela realmente tem muitas maneiras de ser entendida. E o que faz o filme ficar um pouco solto, mas muito rico. Tem alguém aqui, provavelmente deve ser um amigo conhecido, fala o seguinte, é a Teca, que pergunta o seguinte: Fernando, o que representa para você ver o Kiko, seu filho, seguindo seus passos e trabalhando junto com você nesse filme? Será que a Teca que é atriz? Pode ser. Provavelmente. Então, o Kiko tem 19 anos, meu filho está fazendo a escola de comunicações na ECA. Mas sabe que eu nunca... Claro que eu adoro. Ele me acompanhou num pedaço do Jardineiro Fiel, ficou no Canadá e fez grande parte do ensaio também, como assistente, né, 32º assistente, como ele se auto-intitulava. Fez umas figuraçõezinhas também, aparece no filme. No Jardineiro? No ensaio. Mas para mim é um enorme prazer, mas eu tento ao mesmo tempo não influenciar, assim, não querer enfiar ele no cinema. Deixa a porta bem aberta. Ele, uma época, pensou em fazer matemática, queria fazer física também. Eu dou a maior força, porque ele fizer, para mim, se ele for feliz, basta. Então, é um prazer, mas se ele quiser ir para outra área... Foi uma questão de isonomia. Fale da sua filha também, que estava lá no set no dia que eu fui. Lá minha filha está terminando artes plásticas esse ano e começou a fazer fotografia. Então, nessa série que eu estou fazendo para a Globo, ela está fazendo essas fotos de divulgação, estilo, que vocês veem no jornal, tal, em revistas. Então, começando a sair, e vão sair bastante em janeiro, é minha filha que está fazendo. E, claro que eu sou um pai coruja, me desculpe por isso, mas ela tem um olho que é impressionante. Ela desenha e pinta, e aí resolveu passar para a fotografia. E ela tem um olho chocante. Olha, a Gisela pergunta o seguinte... Sou muito fã do seu trabalho e espero ter a oportunidade um dia de te conhecer. Meu sonho é fazer produção de cinema um dia. O que se ganha e o que se perde produzindo cinema hoje no Brasil? Aí ela emenda com: você tem uma vaguinha na sua equipe? Isso você deve escutar muito. Que se ganha em que sentido? O que se ganha e o que se perde produzindo. Eu imagino que seja uma questão não só pessoal, mas de financeira. Olha, para você fazer produção, você tem que ser apaixonada por isso, cara. Porque você perde horas e horas de sono e horas de vida privada. Você é quase que um sacerdócio, assim. Quando você entra na produção, que você está rodando, principalmente o produtor é o cara que dorme 4, 5, 6 horas, se tiver muita sorte e a produção for muito organizada. Então você tem que dar um pouco da sua vida para esse negócio de fazer cinema. Então tem que gostar. E o que ganha é o prazer, porque é um trabalho muito desafiador, né? Quando você trabalha, não sei, num banco ou você é dentista, você tem seu horário planejado, você tem mais tempo para você e tal. Mas depois de um certo período de carreira, a sua vida é mais ou menos parecida. E no cinema não, né? Porque um dia você está fazendo um filme que é no meio de uma favela, daí você vai fazer um filme que é nos Himalaias, aí esse é um filme que tem que ser no meio d'água, com barcos. Os desafios mudam, as pessoas ao seu redor mudam. E quando acaba o projeto, você projeta aquilo para os amigos, você tem um resultado de um trabalho, e aí começa tudo de novo. Esses ciclos eu acho que são muito... É um ganho que as profissões que são mais de carreira, a longo prazo, não têm. Mas é um sacrifício. Muito bem. Aí, a Rossa fala sobre uma questão que a gente queria falar também aqui, que é... Ela fala o seguinte: ela lembra, né? Você era o Valdeci, o câmera do Ernesto Varela, o nosso Marcelo Taz. Que hoje está no CQC. Pois é, e que nosso colega aqui também. Fale um pouco sobre aquela época. Você participava do Krieg Hall, o programa que lançava um monte de clipes e
coisas, tal. Eu também assistia muito. Não, eu era um dos diretores do Krieg Rach, né? Então, o Krieg Rach tinha, na verdade, 5 diretores, a gente se revezava. Cada semana um dirigia um programa e os outros faziam câmera, as outras funções. Eu era um desses diretores, então estava lá no núcleo, apresentei muitas matérias no Krieg Rach também, fazia câmera, era o Valdeci do Marcelo Tazo, eu fazia câmera, escrevia com ele, fazia câmera e montava, né? A gente fazia em parceria o Varela. Só que ele punha a cara e eu ficava atrás, graças a Deus. Mas as ideias eram de quem? Eram juntos, a gente pautava juntos, a gente sentava e fazia reunião de pauta. E planejava as perguntas e tal. E aí, com o tempo, o Marcelo foi ficando descolado, né? Para ter a gente fazia todo o processo junto. A Pink pergunta o seguinte, ainda falando desse debate, você comentou do filme do Furtado, Houve Uma Vez, Dois Verões, que é super sensacional e tinha sido comprado por algum estúdio gringo. Lamentei porque achei que o projeto ia ficar tosco. O americano não ia captar a essência nacional do filme. Queria saber se você sabe por que não rolou, etc. Tem notícias quanto a isso? De fato, houve interesse em comprar o roteiro para fazer o remake americano do filme. Mas sabe que eu discordo de você. Tem diretores independentes, tem um cinema americano que teria sensibilidade para fazer aquele filme. E é claro que aquele filme podia virar um American Pie 18, sei lá em qual que está já. Mas a pessoa que queria comprar aquele filme é uma pessoa sensível, poderia fazer um filme bonito, até de orçamento barato, porque é um filme barato, mas não deu certo. É uma pena, eu também adoro esse filme. Acho poético, leve, acho um filmaço. E adoro a interpretação do Pedro, que é o filho do Jorge, que é um dos protagonistas, né? Muito bem. O Kiko pergunta o seguinte, ainda falando da sua parceria com o César Charlone, que é muito intensa. Como você viu as críticas com relação à trepidação da câmera em O Jardineiro Fiel e algumas críticas a maneirismos e tiques de Blindness? Ele fez o Charlone? Ele fez o Jardineiro. Que é uma câmera solta também, né? Também, nem sempre. O Jardineiro tem alguns momentos é uma câmera solta. Tem gente que tem gente que não gosta e de fato o Jardineiro, se você sentasse muito perto no cinema, é uma experiência desagradável. Enfim, eu acho que eu até aprendi a me conter um pouquinho. Mas a gente não fica tremendo a câmera para fazer gracinha. É porque o processo é solto, não é planejado assim. Então, às vezes, você está com a câmera seguindo o ator e tropeça numa abóbora que está no chão, alguém passa na frente. É um pouco pelas condições que a gente filma. A gente pode querer controlar, mas se você vai pôr trilho e controlar e planejar cada figurante para passar, de fato vai ficar tudo mais estável. Mas você perde alguma coisa. Aí é uma troca que a gente tem que fazer. Ou ganha um calor e perde a estabilidade, ou... Enfim, é uma negociação que a gente tem que sempre estar fazendo todo dia, né? O Marcelo Azzolino, voltando a Cannes, pergunta o seguinte. Como foi a reação de Cannes na abertura do festival ao término da primeira sessão de Blindness, na sua visão? Imagino que a pressão da abertura seja maior que lançar o filme na competição, já no meio do festival. A abertura de Cannes realmente é uma batalha sangrenta, assim. Mas foi muito bem, na verdade, a reação do público, quando o filme terminou, foi muito bonita, assim. Teve muitos minutos de aplauso, não parava, é aquela coisa que o aplauso acaba e volta, então... A gente saiu do cinema muito feliz com a resposta que o filme tinha tido. E depois, enfim, um dia, 2 depois, começaram a sair umas críticas francesas e os críticos foram bem mais duros do que o público que estava no cinema, né? Agora, eu estou vindo de Toronto, onde eu acabei de mostrar o filme, e ali foi bem bacana. Eu cheguei antes de ontem, porque teve uma resposta na sala também muito bacana. E estão começando a sair agora as críticas canadenses e tal, e estão muito boas também. Parece até que ninguém leu as críticas francesas, o que eu acho bom. Cocota, de novo, pergunta. Fernando, na época do Tropa de Elite, uma galera ficou com o discurso até que enfim deram voz para a polícia e não para os bandidos, é o fim da cosmética da fome, etc. Qual filme, desculpa? Do Tropa de Elite. Quando lançaram Tropa de Elite.
Queria saber se você acha que o Tropa, de alguma maneira, complementa o Cidade de Deus. É um complemento, ele surge como... Eu acho que o Tropa, ele conta um outro lado, né? O Cidade de Deus nem tem muito, tem um pouquinho de polícia, mas não é muito sobre polícia, né? Ele é sobre o mundo ali dentro, como se formou o tráfico. É um filme, uma história que se passa em 12, 10 anos, né? Mas eu acho que o Tropa é o outro lado, é o lado oficial, né? Você entende talvez porque tenha o tráfico, porque tem uma corrupção do lado de cá, né? Eu gosto muito do filme, acho muito bem construído, ele envolve, e só o fato dele ter provocado a quantidade de debates e de discussões pró e contra que ele provocou, eu já acho uma coisa sensacional e altamente desejável por todos os realizadores. O Míope fala o seguinte: Fernando, parabéns pelo seu filme. Não vi ainda, mas percebo uma similaridade do trabalho com o de outro diretor latino, por sinal também é seu amigo, Alejandro González Iñárritu, de trabalhar com atores de várias nacionalidades, um tema global, sem fronteiras. Acredita na força dessa estética para conquistar o espaço no cinema internacional? Fala a verdade, eu não penso muito em conquistar o espaço no cinema internacional. Eu penso, na verdade... O processo quando eu vou fazer um filme, primeiro a história me pega antes de eu, né, mesmo que eu não estou procurando, eu leio o troço e falo, caramba, isso aqui é interessante. Então eu sou pego pela história. E depois eu tento contar, quero ver como se pode contar aquela história, e aí a hora que já tem uma coisa esquematizada, sim, aí eu começo a pensar no público tal, e como é que eu posso fazer essa história ser acessível, essas intenções ficarem claras tal. Mas eu nunca penso assim, isso para o mercado internacional funciona, então eu vou atrás disso. Não é muito... Pode ser que até funcione esse processo, mas não é muito meu, não. A Dani pergunta o seguinte: Fernando, você sentiu a responsabilidade pesando de fazer um bom filme ela diz aqui, de um ótimo livro, né, um ensaio sobre a cegueira do Saramago? Como é que... Enorme. E aprendi que é muito mais fácil você adaptar um livro que é uma porcaria, que ninguém conhece ou que detesta, porque ninguém vai esperar nada do seu filme. Pulp Fiction, por exemplo, né? Que o nome Pulp Fiction quer dizer literatura de segunda, né? Literatura de papel de jornal, né? Aí ninguém espera nada e você surpreende. Quando você está adaptando um livro que as pessoas adoram, que tem uma alta expectativa, prêmio Nobel, isso gera uma tensão e eu sofri com isso. Olha, o Luiz Soares fala o seguinte: Fernando, hoje já podemos dizer que você é um diretor conceituado. Lógico que por sua competência e inteligência. No que isso te abre portas e te ajuda, e se isso te atrapalha, por exemplo, na escolha de trabalhos? Qual o benefício e as dificuldades, se é que elas existem? Eu acho que aqui ele fez uma mistureba, mas ele está querendo perguntar dos seus critérios, né? Porque, assim, sua competência e sua inteligência só vão te ajudar. Agora, quais os critérios que você... Entendi que a pergunta dele é o fato de ser conhecido, se isso me ajuda ou me atrapalha. Se isso te facilita ou não te facilita. E aí eu diria assim, para simplificar, quais são os seus critérios para escolher? Você deve receber muita coisa, né? Eu acho que a coisa de você ter um reconhecimento, evidentemente, facilita, porque na hora que eu quero trabalhar com um determinado sei lá, diretor de arte ou com um ator, as pessoas já têm uma referência do seu trabalho e tendem a aceitar. Ou mesmo para financiar um filme, hoje se eu tenho uma ideia e eu quero achar alguém pagar por ela, posso nem conseguir, mas eu consigo dar uns telefonemas e as pessoas que têm dinheiro vão me atender pelo menos e vão ouvir com interesse, só se for uma roubada não vão entrar. Então isso é a parte boa. A parte ruim é uma expectativa que coloca, que agora eu sinto mais ainda assim. Às vezes eu recebo roteiros que enfim, convite, que é raro mas eu acho fraco a história, eu falo, não, mas a história não está boa, aí a pessoa fala, não, mas como você vai dirigir, vai ficar. E não é assim, cara, né? Não é, você tem que ter Então essa expectativa, só porque você vai pôr a mão, é muito pesado, isso é desagradável. É a parte ruim, né? Você ter, porque o cara, se fizer uma coisa mais ou menos, decepcionou todo mundo, isso é ruim. Mas faz parte. O peso da responsabilidade, né? Faz parte.
Boa noite, Fernando. Por que você deixou de postar em seu blog? Né? Voltando ao blog, assim, você já explicou, tal, é que... Entrou agora, né? O cara entrou agora e ele provavelmente tá rolando muita pergunta do blog. E assim, eu adicionaria isso o seguinte: você não tem vontade de manter alguma coisa diferente de um blog de produção? Assim, não, eu acho que manter uma comunicação, uma porta aberta, assim, como faz o Caetano Veloso, por exemplo, eu não tenho, acho que não faria. Muita exposição? Também um pouco exposição demais e não é muito o meu jeitão, assim. Agora, outros blogs de produção, eu acho que no próximo projeto eu faço, porque realmente eu acho gostoso pensar dividindo e quando você vai escrever, você organiza, né, cada área, cada assunto que você está escrevendo, que te dá uma noção do que você está fazendo. Muitas coisas que a gente pensa no processo, a gente esquece. Então, hoje, se eu não voltei ainda, mas eu tenho certeza que se eu voltar para o blog e for ver lá o processo de criação do roteiro ou de escolha de elenco e tal, eu vou falar, olha, meu Deus, passei por isso, tinha esquecido desse momento, tinha descoberto isso. Então, ajuda também a solidificar as experiências. Eu acho que me ajuda a aprender. Quero fazer isso nos próximos filmes, mas manter uma coisa sempre, enfim, um blog... Mas de uma maneira diferente, de repente, com alguém... Não sei, vamos ver, deixar o próximo filme. Mas, enfim, escrever durante o processo, eu acho legal. Chega em casa à noite, você gasta lá 40 minutos, eu acho muito agradável, muito gostoso, eu gosto de escrever. O Boeing pergunta, gostaria de saber se... Boeing, excelente nome. Se você achou o modo... A pergunta está complicada. Gostaria de saber se você achou o modo de evitar a decupagem. Se você encontrou um meio de evitar a decupagem. Está falando de uma... Talvez seja isso. Quer dizer, quando você vai fazer um filme, você... Explica o que é decupagem. Você pega a sua cena e decupar é pensar como é que você vai quebrar aquela cena. Então esse diálogo aqui eu faço com um close, aí tem essa parte da fala, eu vou para um plano geral, daí isso é planejado. Você pode até fazer um storyboard, né, que é o história em quadrinho, de como você vai filmar aquilo, né? Corta aqui, corta a pessoa respondendo, corta a reação. Isso é a decupagem. Quando eu comecei a fazer publicidade e tal, eu decupava os filminhos assim, para eu saber o que eu ia fazer. E com o tempo eu fui me sentindo tão à vontade de pensar como eu ia contar a história, que hoje eu não decupo nada. Quer dizer, eu penso bem no tom da cena, chego lá na hora e vamos começar por aqui. E daí você vê a primeira cena, fala, tá me faltando um close aqui, e eu vou indo. Vai meio como jazz, assim, eu vou meio improvisando a decupagem no dia. Mas eu não gasto tempo e equipe, eu sei, quer dizer, jamais faço a equipe ficar mudando de um lado para o outro. Eu tenho uma racionalidade, eu filmo rápido. E eu acho que eu consigo fazer isso sem planejar muito, pelas milhões de quilômetros de negativo que eu já rodei na vida, né? Depois de fazer tanto, você pega um pouco a manha. Por falar nisso, a Waxiak Odess, que é... Putz, ó. Zé do Caixão ao contrário. Agora eu consegui ver. Os nomes estão bons, Boeing. Esse é o Zé do Caixão ao contrário. Pergunta, ensaio sobre a cegueira foi feito em película. Muitos filmes têm sido feitos em outras mídias. Como você vê a atual tecnologia? O digital, provavelmente. Eu estou filmando agora essa minissérie que eu comentei, que estou fazendo para a Globo. Estou fazendo em digital, com essa câmera nova que saiu, que chama Red. Não sei se você conhece. Só entrar no Google e ver Red, é uma câmera excelente. E estou adorando. Vou até testar, depois que acabar essa série, tentar ampliar um pouquinho e projetar numa tela. Se ficar como eu penso que pode ficar, talvez eu nunca mais use negativo na vida. Eu passe para digital e acabou o negativo na minha história. Qual foi a peculiaridade da Red? Ela é um pouquinho, ela é menor do que a câmera 35, usa lentes de câmera 35, então tem a mesma profundidade de campo. Ela reage exatamente como uma 35. Só que ela é mais leve, menorzinha, não tem que trocar negativo, não tem que mandar para o laboratório. Ela simplifica o processo. Trabalha com HD? Trabalha com um HDzinho, com uma cartãozinho. Você enfia um cartãozinho nela que você troca rápido. Então você não fica interrompendo a cada 4 minutos.
E não tem laboratório, não tem problema de riscar, e é mais ágil, é mais leve. Muito bem. Anderson pergunta, é verdade que você se recusou a dirigir o 007 Cassino Royale? Não, não é isso. Eu fui... Eles tinham um projeto, a família que detém os direitos do 007, uma família inglesa. Eles pensaram em fazer a história de como o 007 virou 007, uma espécie de um 007 Begin. O dia em que o 007 resolveu virar um agente, aquele cara cínico e tal. E me convidaram para dirigir o projeto. Eu conversei um pouquinho com eles e acabei saindo fora, enfim, porque teria que ficar em Londres mais um ano e tal, eu não queria e acabei não fazendo. E esse projeto acabou não saindo. E é interessante o projeto. Né? Mas não como tem nada a ver seria com o primeiro 007, o que vem antes de qualquer 007. Ah, 00, falei 1207. Certo. Mas não tem nada a ver com esse da nova fase do Daniel Craig, né? Não. Era uma outra história. O 007 teria 23 anos, 24 anos, e ele tem uma namorada. Posso contar a história até. Calma. Ele tem uma namorada e ele descobre que a namorada, eles vão casar, e ele descobre que a namorada dele é de uma organização criminosa tal. E ele está começando a trabalhar para essa agência dele e os amigos dele matam a namorada dele porque são obrigados, porque ela é da... E aí ele fica revoltado com aquilo e resolve virar um agente, vira um cara cínico e não confia em mais ninguém, não confia na namorada e resolve que ele vai acabar com... Enfim. Muito bom. O Carlos Lira pergunta o seguinte, Fernando, como você avalia a arte de fazer filme no atual cenário norte-americano de mudanças? Onde os arrasa-quarteirões perdem espaço para filmes independentes e de menor custo? Ao contrário, os filmes de menor custo, independentes, perdem espaço para os arrasa-quarteirões. Os grandes filmes estão ocupando a tela no mundo inteiro, cada vez mais. E os filmes médios, que é esse tipo de filme que eu faço, pequeno para médio... Esses franceses chamam de filme do meio, né? Esses filmes estão sumindo, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro. As pessoas, e são os meus amigos que fazem cinema pelo mundo, fazem esse tipo de filme que eu faço. E está todo mundo muito preocupado, porque o mercado vem caindo 10%, 9% ano a ano. Assim. O Júlio pergunta o seguinte, Fernando, você não fica preocupado com o fato de toda a crítica estar ressaltando que o filme não, entre aspas, não é fácil? Não acha que isso vai acabar afastando o público? E aí eu lembro aqui que temos uma aposta, né? Fizemos uma aposta aí que eu não vou nem dizer de números, né? Que você voltaria a me dar uma entrevista, um projeto novo. Exclusivo. Isso. É verdade, né? Os críticos estão dizendo, mas eles estão apenas sendo honestos. Não é realmente um filme de ação que você entra e vê um monte de gente dando tiro e sai. É um filme que você tem que pensar um pouquinho em você mesmo, mas isso é uma qualidade, isso é bom, enfim. Eu garanto que as pessoas que vão assistir o filme, elas têm uma experiência forte, elas saem com alguma coisa, se permitirem ver o filme. Eu acho que é um filme que você se emociona. Tem gente que não gosta de se emocionar, mas se você se permitir, você fica tenso em algumas horas, dá umas risadas em outras horas e fica realmente emocionado. Eu acho que ser difícil não é negativo. Bom, e aqui para encerrar, a Alê pergunta o seguinte. Uma pergunta também bem interessante. Fernando, tenho verdadeiro pânico de ficar cega. Acho que vai ser angustiante ver seu filme. Mas estou bem curiosa. Queria saber de você qual o seu maior medo. De perder qual sentido? Sabe que se você me perguntasse isso antes de eu começar esse filme, eu ia dizer que era de perder a visão. Mas depois que eu fiz esse filme e fiquei um tempo sem visão, tal, não é tão terrível. Não sei qual dos sentidos. Eu acho que você não poder falar é muito duro também, não poder se comunicar, né? Não poder se movimentar, eu não sei. Mas a visão me parece uma coisa menos essencial do que me parecia há 1 ano e meio atrás. Você trabalha com isso, hein? Pois é, mesmo assim. Muito bem, eu queria agradecer então aqui a presença do Fernando.
foi super gentil de vir aqui com a gente, conversar com os internautas. Queria agradecer a presença dele. Se você quiser deixar algum recado final para o internauta UOL, por favor. Claro. Lotem os cinemas nesse final de semana, por favor. Ou no próximo. E tem uma coisa também. Esse é um filme que tem pessoas que adoram e pessoas que rejeitam. Então, mesmo se seu amigo disser, não, esse filme é difícil, vá. Não vá na onda dos outros, vá na sua, porque tem alguma coisa ali, eu garanto. Obrigadão, Fernando. Obrigado. Obrigado.